Bom, tá na hora de você aprender a como criar gráficos de linhas usando o Power BI e mostrar os seus relatórios da melhor forma possível. Então vem aqui que eu vou te ensinar. Bom, então vamos lá. Para a gente poder começar aqui, a gente tem essa base de dados aqui que está toda num arquivo do Excel, né? E a gente pode ver que a gente tem três colunas de mês, total e categoria. Na categoria a gente tem o tipo de venda, né, que a gente aconteceu nesse mês, seja software ou serviço, e o total fala do valor que foi vendido naquele mês. Então vamos para o Power BI, vamos fazer a importação dos dados através de um Excel. A gente seleciona aqui a tabela, né? Vou selecionar a tabela, ela não pode estar aberta, então vou precisar fechar ela aqui agora. E aí vou fazer a importação dela com ela fechada. Faço a importação, vamos transformar os dados aqui agora então. E aí transformando os dados, eles já carregaram aqui. Pode ver que as colunas já entraram certinho e a única que eu vou precisar trocar o tipo vai ser a coluna total para número decimal fixo, já que a gente está falando de dinheiro, né? Vai ficar mais fácil para calcular os centavos. E a única coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser transformar, e aí eu vou adicionar uma coluna de índice para nossa base de dados, caso a gente queira fazer algum tipo de histórico posterior, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai adicionar a coluna e vamos adicionar uma coluna de índice. Acho que a nível de tratamento dos dados, beleza. Vamos só renomear aqui para questão de organização. Vou colocar sales, né, as vendas. Vamos fechar e aplicar. E aí assim que fechou e aplicou, a gente vamos esperar carregar essa base de dados do modelo e vamos aprender a como criar um gráfico de linhas, né? Então, para criar gráficos de linhas no Power BI, você vai nessa aba de visualizações e o tipo mais simples aí de gráfico de linhas que a gente vai ter vai ser esse gráfico de linhas. Então, passando o mouse ali, a gente seleciona, só dá um clique, ele já vai aparecer na tela ali na esquerda. E aí, beleza. E agora, uma pausa para te mostrar para que serve e quais os tipos de gráfico de linhas que nós temos. Né, os gráficos de linhas geralmente são usados para visualizar dados ao longo de um tempo contínuo. Geralmente é uma série temporal. Eles são muito úteis para mostrar qual que é a tendência e a mudança entre uma comparação de diferentes conjuntos de dados que você está fazendo. E aí, qual que é a utilidade desses gráficos de linhas? Pode ser para analisar uma tendência, comparar séries temporais, monitoramento de desempenho, detectar algum padrão sazonal, visualização de flutuações. E aí, qual tipo de gráfico de linha você vai escolher, né? No Power BI nós temos aí quatro tipos aí que eu vou estar mostrando no vídeo, mas você pode fazer o modo simples, que é para uma série de dados, o modo empilhado, quando você tem várias séries empilhadas, quando ele é 100% empilhado, quando você tem séries normalizadas, né? Com quebra de linha, um gráfico duplo ou combinado. Então vai variar bastante da sua necessidade. E aí a gente vai redimensionar ele e aí vamos arrastar para os respectivos eixos. Então ali na aba de visualizações, eu vou arrastar a coluna de mês, eu preciso pegar a coluna de data e eu vou colocar no eixo X e a coluna de total vou colocar no eixo Y. Pode ver que ele já criou parte ali do gráfico ali na esquerda, só com uma bolinha. Isso porque ele está considerando só o ano de 2024 e ali ele está cascateado. Então eu clico nessa setinha para baixo e aí eu consigo fazer esse cascateamento para mês, seja para trimestre, para ano, para dia, enfim. Como nossa base está em mês, eu vou deixar dessa forma aqui, em mês. E aí passando o mouse em cima a gente até vê o valor. Então o primeiro gráfico de linhas básico já está criado. A gente tem agora o gráfico de área, ele fica do lado do gráfico de linhas. Esse gráfico de área a gente vai fazer da mesma forma, né? Então a gente vai selecionar as colunas que a gente quer colocar nos respectivos eixos. Então o total vai no eixo Y e o mês vai no eixo X. Coloquei no eixo X, pode ver que ele agora ele tem uma área preenchida dessas linhas. Então além da linha ele fica preenchido. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou só copiar e vou colar um gráfico. Então copiei esse gráfico, dei um Ctrl C, dou um Ctrl V, colo ele. E aí eu já clico para trocar para o gráfico de área empilhado. Então esse terceiro gráfico é um gráfico de área empilhado. Vamos duplicar ele também, dar um Ctrl C, Ctrl V. E a gente tem esse gráfico de área 100% empilhado. Então eu clico no gráfico, clico na visualização, que eu troco o tipo de gráfico que ele vai ser. Eu mantenho os mesmos dados, mas eu troco o gráfico. E agora vamos nesse gráfico mais simples. A gente arrasta a coluna de categoria para o eixo Y secundário. Pode ver que ele criou um eixo quase que fixo. Na verdade, a gente precisa colocar ele na legenda. Então, a categoria vai ser legenda. Agora, a gente tem dois parâmetros de categoria que a gente vai comparar no valor total vendido por mês, que aí vai ser o service e o software. E ele vai criar uma linha para cada um. E aí eu vou fazer esse mesmo processo para o outro gráfico. Então, seleciono o gráfico e arrasto a categoria
para dentro da legenda. Vou fazer novamente esse processo, arrasto para a categoria para legenda. E pode ver que esses gráficos eles têm algumas diferenças entre si, né? Isso vai depender muito mais da forma como você quer passar essa informação. Esse último gráfico ele é um pouco mais diferente, porque ele considera em relação a um 100%, né? Então ele considera que o 100% seja o software e o que o service representou referente à venda do software, né? Ele é muito mais em porcentagem do que em comparação de valor. Esse segundo gráfico, as áreas elas entram uma dentro da outra, né? Então pode ser que pela cor você acabe perdendo uma informação. E o de gráfico de área empilhado, ele é mais distinguido, né? A gente consegue distinguir mais o que é cada informação. Então vamos selecionar o primeiro gráfico. Vamos na aba aí de visuais, né? Clicar no pincelzinho. Vamos colocar o rótulo de dados, que é o que faz aparecer o valor em cima de cada linha, né? Pode ver ali na esquerda que ele já apareceu o valor. Aí a gente vai na aba de valor, vamos diminuir um pouquinho a letra, vamos diminuir um pouquinho a fonte para poder caber tudo. Cabeu tudo. Agora a gente muda a questão da cor, exibe as unidades, então vamos deixar na unidade de milhar mesmo, para não ficar muito cheio. Vamos colocar uma tela de fundo. A tela de fundo ela faz essa seleção aí um pouquinho em cinza dos dados para poder ficar mais fácil de mostrar. O que a gente pode fazer agora é a questão da cor, então a gente vai na parte de visual novamente, vamos mudar a cor do service, a gente seleciona o service e vamos mudar ele para verde. Mudando o service para verde, a gente vai ter aí um pouco mais aí de informações, vamos deixar na forma de malhete, arredondado, então a gente pode personalizar até a largura também. Vamos mudar agora a cor do software aqui, então vamos colocar um azul mais escuro, certo? Beleza, então agora o software é um azul mais escuro e o verde é o service. Vamos adicionar um marcador, né? Adicionando o marcador a gente fica com essas bolinhas em cada valor que existe no gráfico. E agora a gente vai precisar mudar o título. Então a gente volta para a propriedade geral, vamos na propriedade de título e vamos colocar aqui resultados das vendas por categorias. E aí beleza, ó, o título do gráfico já mudou. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai formatar novamente o visual. Vamos colocar o eixo X, vamos mudar a parte do título, que está soma de total. Então nesse eixo eu quero mudar de automático, que ele vai ser, na verdade, vai ser, vamos colocar mês. Então esse de baixo vai ser o mês e o eixo vertical vai ser o eixo de vendas. E aí trocou, bonitinho, ficou mais fácil de visualizar. Vamos colocar total de vendas em reais. E beleza, a gente já tem uma análise melhor. E aí pode ver que a gente clicou, ele até vai filtrar um ao outro, né? E a gente vai usar só o pincel de formatação para copiar a formatação de um e vamos jogar a formatação para o outro. E aí a gente tem esses três tipos de gráficos já formatados, né? A gente copiou a formatação das linhas e das informações e aí ele ficou dessa forma. Então vai depender muito da forma que você quer visualizar esse dado, a forma que você precisa passar essa informação. Lembrando que cada um deles tem uma certa diferença específica, né? Não dá para utilizar em todas as ocasiões cada um deles, vai depender muito do que você precisa e como você precisa mostrar. Mas essa é a forma de nós criarmos aí gráficos de linhas no Power BI, essas quatro formas que ele já dá disponível pra gente. Vamos só mudar a questão da tela de fundo, né? Se você quiser deixar um fundinho, alguma coisa assim nesse sentido, pode deixar um pouquinho transparente, pode deixar também uma certa sombra, né? Que a questão da fronteira visual vira um contorno. A questão da sombra, a gente pode fazer uma sombrinha no, no gráfico. Então, assim, às vezes ele fica legal, a gente vai depender do que a gente vai precisar, né? Deixei um cantinho arredondado. E aí, novamente, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode pegar o pincel de formatação e clicar no pincel de formatação e passar para o próximo. Clica no pincel de formatação e passa para o próximo e a gente tem todos formatados da forma que a gente precisa. É isso. Se você gostou desse vídeo aí, pode deixar o like, compartilhe com algum amigo, salva para você poder consultar novamente esse vídeo aí. Se precisar de alguma ajuda, deixa aqui nos comentários. E lembrando, me segue lá no Instagram, @weblusca, que eu posto bastante dicas de Power BI, digitalização, análise de dados e Python, que vai te ajudar bastante.